Vamos lá. Você vem comigo? Tema de hoje: memórias para se guardar no coração. E eu quero começar lendo textos sobre a infância de Jesus em Lucas 2, versículo 41 até o versículo 51. Hoje eu vou utilizar aqui uma paráfrase bíblica chamada Bíblia a Mensagem, por causa da fluência do texto. Você vai compreender isso na leitura. Lucas 2, 41, eu começo a leitura dizendo: todos os anos, os pais de Jesus viajavam para Jerusalém, a fim de participar da festa da Páscoa. Quando o menino Jesus estava com 12 anos, fizeram a peregrinação como de costume. Ao terminar a festa, eles tomaram o caminho de casa. E o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém, mas seus pais não perceberam. Por alguma razão na leitura eu achei que parecia o Cortella falando, né? Pensando ele que estava, ficou meio estranho aqui para mim. Pensando que ele estava, ficou estranho para mim, desculpa. É que eu faço a leitura antes de falar, então eu estou me corrigindo. Desculpa que é a minha liberdade aqui. Vamos lá. Pensando que ele estava em algum lugar com outros peregrinos, viajaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos, mas foi em vão. Por isso, voltaram a Jerusalém para ver se o encontravam. No dia seguinte, eles o encontraram no templo, assentado entre os líderes religiosos, ouvindo-os e fazendo perguntas. Os mestres estavam deslumbrados com ele e impressionados com as suas respostas precisas. Mas José e Maria ficaram preocupados e aborrecidos. Sua mãe repreenderam, mãe sendo mãe. Por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos desesperados, procurando você. Ele disse: por que estavam procurando por mim? Não sabiam que eu tinha que estar aqui, tratando dos assuntos do meu pai? Mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então Jesus voltou para Nazaré com eles. Ele era um filho obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Eu vou repetir esta frase. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Enquanto Jesus crescia com saúde e sabedoria, abençoado por Deus e pelos homens. Até a leitura. A Bíblia fala pouco sobre a infância de Jesus, mas nesse texto nós vemos seu lado infantil. Primeiro porque você nota que ele brincava com outras crianças. Eu acho que você conseguiu subentender isso no texto. Porque você nota isso na despreocupação dos pais. Um detalhe para você compreender: todo judeu fazia pelo menos 3 idas ao templo durante o ano. Quem morava muito longe fazia uma apenas no tempo da Páscoa. É esse o caso. Lembrando que todas as cidades faziam isso, todos iam para Jerusalém, imagina o tanto de gente que ia para aquele lugar. Então, no retorno, as estradas eram cheias. O vilarejo de Nazaré, por exemplo, fez uma caravana de todo o vilarejo. Voltando para o vilarejo, e quem sabe os vilarejos próximos, como Caná, talvez até aqui gente de uma cidade maior, como era Cafarnaum, e mais gente tudo conhecida. E voltando todos juntos. Os pais estavam despreocupados, porque nesse grupo de pessoas que passavam dias, montavam barracas e continuavam, Jesus deveria estar brincando com as outras crianças. Era isso que fazia com que os pais ficassem despreocupados. Eles então prosseguem, mas quando eles notam a falta dele e não encontram ali no meio das crianças brincando, procuram também, diz o texto, entre parentes e amigos, certamente parentes de vilarejos vizinhos, de outros agrupamentos, e eles foram procurando, só se deram conta mais tarde que eles tinham se perdido um do outro lá em Jerusalém. Então eles voltaram para Jerusalém
E o menino estava no pátio do templo, fazendo, na verdade, perguntas aos mestres, dando respostas. Ele fazia algumas perguntas interessantes. Jesus era perspicaz. O texto chega a dizer que eles admiravam-se da inteligência dele. Muitas vezes você percebe a inteligência de uma pessoa pelas perguntas que essa pessoa faz. Quando você nota perguntas precisas, você compreende o estilo, a métrica daquele raciocínio da pessoa e você percebe há muita inteligência ali. Ele também era muito educado, porque o texto mostra que Jesus estava ouvindo-os. Então ele tinha respeito pelos mais velhos, ele os ouvia. Mais adiante, por exemplo, fala até do seu relacionamento com seus pais. Ele era obediente aos pais. Mas se ele era obediente aos pais, por que ele ficou lá no templo quando os pais foram? Porque ele era criança. É criança sendo criança. Se perdeu dos pais porque estava mais interessante ali. Ficou na conversa e ali era o que ele gostava. Então é criança sendo criança. Maria chega dando uma enquadrada, uma bronca. O que é isso? Mãe sendo mãe. Está certo. Ou vamos dizer que a tua mãe não dava bronca? Vamos ser sinceros, mãe dá bronca. Eu, na minha primeira infância, fui mais criado pela minha avó. Minha avó vivia dando bronca o tempo todo. E é bronca para comer, é bronca para levantar, é bronca para isso, é para aquilo. Não vou nem falar do chinelo dela. Minha avó, por exemplo, foi quem me introduziu no mundo da ciência, me apresentando um drone, o seu chinelo. O chinelo dela fazia até curva, assim, sabe, para acertar. A mira dela era maravilhosa. Então, Jesus fazia tudo isso, mas eu gosto de destacar um detalhe aqui do texto. No versículo 51, um trecho do versículo diz assim: sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. É nesse ponto que eu vou me deter. Existem memórias que a gente precisa guardar no coração. São momentos que são únicos na nossa vida. Rubem Alves chama de felicidade efêmera. É aquele momento em que marcou a sua vida, efêmera não no sentido só que desvanece, que é passageiro, não é nesse sentido, mas no sentido de que ele é muito curto, muito rápido, mas é marcante. E eu tenho certeza de que se eu instigar aqui você nesse momento, rapidamente a sua memória vai trazer para você alguns momentos marcantes. Vamos deter por áreas. Vamos começar dos seus momentos com Deus. Houve momentos na sua vida que você teve uma teofania. O que é uma teofania? Quase que uma aparição de Deus para você. Momentos que foram experiências, foram sensações, foram sentimentos. Momentos em que parecia que Deus estava, de fato, ali do seu lado. Lembro-me de uma ocasião onde, lendo um trecho de um livro, era Orar é Invadir o Impossível, de Jack Hayford. E eu estava lendo aquele texto e eu não sei te explicar, mas... ou sei te explicar, a sensação é que tinha alguém ali, alguém do meu lado. Era uma sensação gostosa de alguém ali presente. Era como se Deus estivesse ali do meu lado, apontando para o livro, dizendo, é isso aí, ó. É isso aí, você está aprendendo certo. Então, era uma sensação gostosa. Não houve palavra, não houve revelação, não houve nada disso. Houve só uma sensação. Mas olha só, eu estou te contando uma história muito antiga, mas que é viva dentro de mim. São momentos marcantes que eu não quero perder nunca. A propósito, eu estava num ônibus, sentado no último banco, sozinho, um ônibus bem vazio por causa do horário. Mas note que você pode ter essas experiências com Deus no meio de um culto, no meio de uma canção. Talvez você se lembre da primeira vez que você tomou ceia na sua vida, o momento do seu batismo. Quem sabe um dia em que foi marcante que você entregou sua vida a Jesus. Quem sabe uma experiência de uma cura, quem sabe uma visitação de Deus no meio do leito de um hospital. Talvez algum momento de livramento, ou de repente somente um momento de alegria imensa. Mas são experiências marcantes com Deus que você não quer perdê-la. Como, por exemplo, Jacó, que teve uma experiência com Deus num sonho.
Seria uma noite como qualquer outra noite, o homem foi dormir, e quando ele acorda, olha o que diz Gênesis, o texto inteiro é Gênesis 28, de 10 a 19, mas eu vou destacar só o versículo 16, que diz assim: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Deus estava ali, era uma aparição, uma teofania, uma presença de Deus ali. Foi uma memória marcante ali na vida de Jacó, assim como uma memória marcante que você já teve. Agora, existem outros momentos em que Deus, na sua elegância e no amor que Ele tem por nós, há momentos em que Deus se revela para nós, mas, ou melhor, há momentos em que Deus causa um momento, mas Ele sai de cena. E por que Ele sai de cena? Para não roubar a cena. Ele quer que você experimente a profundidade daquele momento. Vou dar um exemplo para você, bem claro. Me permita aqui os demais, mas eu queria destacar principalmente a você, pai e mãe. Quantos pais e mães temos aqui? Ok. Tente se lembrar, nascimento, principalmente do primeiro filho, que é a maior novidade. Todos são especiais. Cada nascimento é único. Mas o primeiro por ser o primeiro. Quando nasceu aquela experiência, você não tem explicação do sentimento. Talvez você não consiga descrever o sentimento do nascimento de um filho. É difícil de descrever. Note, quem causou tudo isso? Deus. O que Ele fez? Ele sai de cena. Porque é um momento seu, com a esposa, com o marido, com os filhos, com o filho que nasce, com aquele bebê. É um momento único, aquele, que deve ser guardado no nosso coração sempre, porque mais tarde nós vamos precisar dessas experiências para fortalecer os nossos relacionamentos. Deus faz isso, Ele é elegante. É como, por exemplo, no texto de Cântico dos Cânticos. Há na Bíblia um livro, quase que no meio do texto da Bíblia Sagrada, um livro chamado Cântico dos Cânticos, nas traduções antigas é chamado de Cantares. Esse texto fala do romance de um homem e uma mulher. No livro inteiro não cita a palavra ou o nome de Deus. Como assim na Bíblia não cita Deus? Porque não precisa. Por que razão também? Porque Deus não quer roubar a cena. É o momento ali do casal. É o momento do romance. Se você quiser entender isso, fica fácil. Imagine você que é casado, por exemplo, um momento romântico entre você e a sua esposa. Vamos até colocar um momento mais íntimo entre vocês e daqui a pouco uma luz no seu quarto, uma voz de anjos. Oh, e Deus aparece. Meu irmão, acabou. Acabou. Não tem mais nada ali. Foi embora. Não é? Então Deus não pode roubar a cena nessa hora. Ele sabe que se ele chegar no lugar, a atenção toda está sobre ele. Então Deus sai de cena ali no texto. Mas nota, Deus está dando para você uma experiência marcante. Nós precisamos agora não só dessas experiências marcantes com Deus, mas também experiências marcantes com pessoas que nós amamos. Faz uma lista rápida aí na sua mente, vai. Eu vou dar um número de 5, você pode pôr mais ou menos, mas 5 pessoas que você mais ama. Eu sei que é difícil escalonar, mas você pode empatá-los. São 5 iguais, ou 5, 6, 7, ou quem sabe 3, não importa. Quais são essas pessoas a quem você tem o maior apreço na sua vida? Pois bem, essas experiências gostosas, essas memórias que você carrega, elas são importantes. Peço licença àqueles que não são pais, porque eu tenho uma palavra direcionada aqui agora, curta, específica a você, pai e mãe. Alguns pais têm choques culturais ou choques de geração com seus filhos, principalmente quando chega o momento da adolescência. Os filhos vão crescendo, destacando, experimentando coisas novas. Muitos de nós, pais, não acompanhamos esse seu crescimento e estagnamos.
E isso começa a criar um abismo de gerações. O ruim é quando essas experiências geram sentimentos ruins. Eu não estou dizendo que isso acontece com todos, estou dizendo que isso é possível de acontecer. E para aqueles com quem isso aconteceu é que eu estou chamando a atenção. Esses sentimentos ruins podem ofuscar ou até apagar aquelas experiências maravilhosas que eu citei agora, do nascimento, da infância, das brincadeiras. Pode ofuscar. Por isso eu quero fazer um alerta a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Tão claro eu quero deixar isso que eu preferi até escrever aqui na tela para você. Preste atenção. Se você não consegue mais sentir ternura, saudade ou lembrança dos filhos quando eram bebês, cuidado, você está perdendo a sua alma. Chama atenção a isso, porque a nossa alma é o nosso âmago. Nossa alma é a nossa capacidade de sentir, de registrar emoções. É ali que a gente sente tristeza, é ali que a gente sente alegria, é ali que a gente sente ternura. A alma é aquele lugar onde nós damos o carinhoso nome de coração. Diferente de Descartes que fala, penso, logo existo, eu diria, sinto, logo existo. Não podemos perder, queridos, essa capacidade de sentir. Busque lá nos recônditos da alma, nos cofrinhos da alma, nos cantinhos da alma, lembranças que talvez estejam ali escondidas e são lembranças boas. De tempo em tempo deveríamos rever fotografias. De tempo em tempo deveríamos, talvez, revisitar lugares, relembrar histórias, talvez até mesmo contar as mesmas boas e antigas piadas ou histórias, escutar as canções que antes vocês escutavam. Foi nessa semana, por exemplo, que ali no grupo nosso, ali, eu, Magda, André e Eduardo, no nosso grupo ali da família, que a gente nunca perde aquela... A gente se vê sempre, mas ali é o lugar onde a gente se comunica de algumas coisas. E a Magda colocou ali uma canção, falou, vocês se lembram dessa? E colocou uma das canções de um desenho que assistíamos com o nosso filho mais velho, quando ele era criancinha, que o mais novo também depois acabou escutando, e aquilo nos fez o quê? Nos transportou no tempo. Não só nos levou para aquele tempo, como trouxe aquele tempo vivo em nossa memória hoje. Não é para ser nostalgia, querer voltar no tempo, não, mas é para tirar a poeira da alma, para a alma voltar a sentir. A alma precisa ser despertada a sentir. Nós precisamos, ao longo da nossa vida, me permita continuar falando aqui com os pais, embora isso se aplica também para os outros relacionamentos, tá? Se aplica a todos os relacionamentos, mas é que o exemplo que eu vou dar é exatamente de pai e filho. Nós precisamos causar impressões na alma dos nossos filhos, impressões essas que vão se tornar valores na vida deles, que vão ajudá-los a tomar decisões no futuro. Eu percebo, por exemplo, que algumas coisas que vieram de meus pais servem como valores na minha vida e que me ajudam na minha caminhada, nas minhas decisões, que afetaram o meu jeito de ser, de olhar a vida. Esse jeito simples, talvez, de olhar a vida, que eu gosto de olhar dessa maneira, vem dos meus pais, que não me ensinaram isso. Um dia sentaram e me deram uma aula, nunca fizeram isso, mas o modo como viviam. O fato de que, por exemplo, eu nunca vi meus pais brigarem, me fez pensar que família é uma coisa gostosa, não uma coisa problemática. Porque eu não vi isso na vida deles, então família sempre foi algo gostoso. Então, essas coisas, eu quero agora mostrar para vocês algo. Na Bíblia Sagrada, Jesus conta uma parábola. E nessa parábola, ele conta algo que dá alguns detalhes sobre relacionamento pai e filho. Por exemplo, naquela parábola do chamado, entre aspas, filho pródigo. Aquele filho rebelde que chegou e pediu a sua herança e foi embora. Veja bem, ele ofendeu seu pai.
Porque herança era dada com a morte do pai. Se ele pediu herança, ele está dizendo o seguinte: pai, eu quero que você morra, porque eu quero ter o dinheiro. Mas como você não morre, me dá o dinheiro, que eu vou cair fora daqui. Era isso. Foi ofensivo tudo. Um dia esse moço volta atrás. Primeiro reflexo que ele tem: eu estou aqui comendo a comida de porcos. Nenhum trabalhador da casa do meu pai tem esse nível de vida. Primeira coisa, o modo do pai dele tratar os empregados fez com que esse moço entendesse: meu pai é um homem bom. Mesmo que ele não seja meu pai mais, porque eu me deserdei como filho. Tanto que ele chega para o pai e ele fala: me torna como um dos seus trabalhadores, porque se eu for um empregado teu, eu já estou bem. Ele falou: meu pai é um homem bom. Note, o pai ensinou isso para o filho, sem nunca ter precisado dar uma aula para o filho daquilo. Apenas no modo como ele se comportava, no modo como ele tratava as outras pessoas. Muitas pessoas me falam: ah, Nésio, você é muito generoso. Para mim isso é normal. Me lembro quando criança, andando com meu pai no centro de São Paulo, perto do trabalho dele, ele me dá um dinheiro assim na mão e falou: vai para aquela senhora ali, ó, ela está com uma criança no colo, entrega isso para ela. Até hoje eu não sei, a mulher não estava pedindo nada. Foi ele que falou: precisa dar uma oferta para aquela mulher. Então, essa generosidade se ensina pela vivência. Aquele pai ensinou para o filho simplesmente sendo, não falando. Mas quer ver uma segunda? Esse moço, quando ele retorna lá e vem falar com o pai, vocês se lembram no texto como é que o pai recebeu o menino de volta? Porque esse menino era rebelde. Ele era rebelde, ele ofendeu o pai e ele gastou todo o dinheiro, voltou sem nada. Você poderia imaginar a cena: o menino voltando, né? Como dizia minha avó, com o rabinho no meio das pernas, né? Voltando, e o pai assim: eu sabia que ia vir assim um dia, né? Está aí, podia falar um monte. Foi isso que o pai fez? Nada. O pai abriu os braços, na verdade ele correu em direção do filho, abraçou, beijou. Quando o filho vai contando para ele: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, né? Ele estava pensando isso: me torne como um dos seus trabalhadores. Quando ele foi falar isso, o pai já cortou ele. Tipo, o menino está falando: não, o pai não deixa ele falar mais nada, abraça ele, põe o anel que simbolizava a autoridade ali da família: você é meu filho aqui, deem a melhor roupa para ele, vamos fazer uma festa. Esse meu filho estava perdido e voltou, ponto. Agora, imagine o que isso causou na alma desse menino. Primeiro, se ele tinha alguma coisa, ele foi curado naquela hora na sua alma. Aquele amor do pai o curou. E a maneira como o pai o recebeu deve ter causado um impacto na mente, no coração, na alma desse menino, para o resto da sua vida, acerca do amor do seu pai. Queridos, eu estou ensinando isso aqui para que nós tenhamos uma alma dócil. E eu não estou falando isso só para a sua felicidade, porque isso sim, isso nos traz felicidade. Mas eu estou recomendando isso para que você tenha uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável, com uma alma dócil. Porque na nossa vida, a gente às vezes se dedica muito a uma área só da vida e acaba desequilibrando a vida inteira. E olha que são coisas boas. Estou falando de trabalho, de estudo, de lazer. Tudo isso é bom, mas se é exagerado, desequilibra a nossa vida. Inclusive a própria igreja. É importante você estar nas reuniões da igreja, é importante você aprender a palavra de Deus, mas, por favor, meu irmão, não se torne um fanático religioso, que você acabe perdendo a capacidade de rir, de se divertir. Lembro-me de uma história que me contaram acerca de uma determinada igreja que fez um tour, aí desses tours para Israel, e estavam no ônibus. E imagina, viajando todo mundo junto, o pessoal da mesma igreja, a coisa estava divertida agora.
E lá no ônibus, como parte do ônibus de viagem, o ônibus que eles alugaram para andar lá, tinha televisão lá no ônibus e estava passando o Mr. Bean. Aí o povo se esborrachando de rir e tudo mais, aquela coisa. Só que os pastores de lá eram fanáticos. A pastora mesmo se levanta lá e manda parar com tudo aquilo. Porque eles deveriam estar naquele momento orando, intercedendo, chorando por Israel. Gente, o povo estava rindo, se divertindo. Gente, fanatismo torna você chato. Então, não tenha uma alma chata. Não seja amargo. Muita gente tem esse amargor no modo de tratar a pessoa, porque está tudo azedo lá dentro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Foi Jesus que ensinou isso. Então, meu irmão, é isso que eu estou dizendo. Coração é esse apelido bonitinho que a gente dá para isso chamado alma nossa. Faça bons depósitos na sua alma. Pegue coisas boas que estão lá no teu coração, traz essas coisas à tona, reviva esses momentos para que você tenha uma alma feliz, uma alma alegre. Quando você enche a tua alma, por exemplo, de humanidades que eu estou falando é coisas humanas. Quando você abraça, beija, tem momentos gostosos de família, ou até mesmo de ajuda ao próximo, atitudes de generosidade, tudo isso enriquece a nossa alma e você se torna mais humano. Quando você pega agora a sua alma e só enche a sua alma de trabalho, é o dinheiro, é coisa, meu querido, você fica... Enquanto que quando você faz mais coisas humanas, você se torna mais humanizado, quando você mexe mais com coisa, você fica coisificado. Entende? Você fica um coiso. Uma coisa ruim. É aquela pessoa que parece que não tem alma. Você fica robótico. Então, desperta essa tua alma. Há momentos na vida da gente que são únicos e que nunca iremos esquecê-los. Ao lembrar deles, não traz nostalgia, mas faz a gente revivê-los. Inclusive, quando nós fazemos coisas semelhantes, aqueles sentimentos se transportam no tempo e se ligam com esse novo momento. A nossa vida ela é assim, ela é conectada com todos esses momentos, com todas as suas lembranças, o passado e o presente, e cabe a nós saber o que fazer com eles. O que eu quero te mostrar é que a tua vida é muito maior do que somente o presente. Esse capitalismo selvagem que a gente vive, que é só ganhar, trabalhar e tudo mais, e faz a gente viver só no presente. Meu irmão, tua vida não é só o presente, toda a tua história faz parte da tua vida. Reviva, revisite isso. Por isso que a Bíblia fala, honre o teu pai e a tua mãe. Honrar o pai e mãe não é só você respeitar o pai e mãe. Meus pais já faleceram e eu continuo honrando a vida deles, relembrando as coisas deles, tornando-os vivos ainda na minha vida. Dessa maneira, o que diz o texto? Para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Eu sou continuação da vida da minha avó, dos meus avós, dos meus pais. Eu sou continuação disso. Minha vida não é tão pequena assim, ela é grande. Tem história. Então, revisite essas histórias, traga isso à tona. Ah, mas eu tenho muitas memórias ruins. Tente suplantá-las pelas boas memórias que ficaram. Não é possível que você tenha só ruim. Tem coisas boas que você pode revisitar, muitas vezes até de outros parentes que foram pais para você, tio, tia, tantas pessoas. Revisite essas coisas, fazendo que a sua vida se torne maior. O detalhezinho é que isso nos traz algumas memórias que nos ajudam no presente. Tem uma que eu guardo comigo, por exemplo, sempre. O pessoal fala, você gosta muito de café, né? Na verdade, eu gosto do cheiro do café. Eu acho ele delicioso. Acredite, ele me traz felicidade. Nossa, Nézio, uma coisa tão pequena para você, para mim não é. É gostoso, me traz felicidade. E interessante, eu estou coando café, inclusive quando faço até de máquina, eu ponho lá, gosto de sentir aquele cheiro. É uma delícia.
Algumas vezes na minha casa eu já fiz até o seguinte, de estar ali coando o café e os outros estão dormindo, e aquele dia, sábado, todo mundo acordou mais tarde, aquele momento que todo mundo quer acordar gostoso, eu pego aquele café, ainda coando, e levo ele assim, ó, lá para o vento levar o cheirinho até o quarto. Sabe igual desenho que vai aquela fumacinha assim? É isso, tá? Quase que um ritual assim, né? Carregando na santa assim, ó. E aquele momento é gostoso. Agora, o que isso me faz? Isso me trouxe uma vez, pensando sobre mim, me veio uma memória, porque quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava desde os 11, mas quando eu fui trabalhar registrado aos 14 anos de idade, eu tinha que levantar 4h30 da manhã, e o meu pai levantava comigo. Ele levantava, enquanto eu ia para o banho, ele ia na padaria, comprava pão, fazia um café, cheirosinho, enquanto eu tomava banho, me trocava. O que ele me fez sentir? Ele me fez sentir que eu era querido. Ele me fez sentir que tinha alguém que gostava de mim. Então, quando eu sinto o cheirinho do café, eu sinto isso, eu me sinto querido por aquele cheiro. Não é só por essa experiência do meu pai, mas ela é uma delas. Existem cheiros, existem sons na tua vida que te trazem essas memórias. Você precisa revisitá-las. Tem canção, por exemplo, que você já ouviu, que ela te leva, por exemplo, estou falando de mim, tá? Mas deve ter isso com você também. Tem canções, por exemplo, que quando eu escuto, ela me faz lembrar cheiro até. Interessante, eu estou ouvindo e eu estou lembrando de cheiro. O cheiro do caderno que a gente estava encapando com aquela capinha quadriculada, azul ou vermelha, do primário, que alguns de vocês que estão fazendo assim já passaram por isso, não é? E as canções, muitas vezes, nos remetem a esses momentos gostosos da nossa infância. São momentos que eu nunca vou esquecer, mas não são nostálgicos. Não traz tristeza de um tempo que passou. Ao contrário, quando eu sinto esses cheiros, eles me trazem a sensação para o agora, para o presente. E aí eu me conecto com a minha vida mesmo no passado, fazendo que o passado bom não morra. São momentos únicos, sensações únicas que Deus nos dá para ficar um marco na nossa vida. E eu vou te dar aqui um conselho antes de terminar. Crie novas memórias. Sabendo disso, viva de uma maneira em que você gere novas memórias na sua vida. Eu faço isso provocativamente. Eu provoco isso. Magda sabe, meus filhos sabem, sempre que a gente faz alguma viagem, eu seleciono algumas canções só para aquela viagem. E toca, e retoca, e toca de novo, e depois não toca mais. Acabou, viajamos, voltamos, não toca mais. Aí um dia, tocar aquela canção, você lembra da viagem. Eu provoco isso. É gostoso, porque se é bom, tem que ter memórias. Eu me lembro, por exemplo, quantos de vocês já tiveram aquela sensação gostosa da conquista da casa própria? Vamos lá. Fala a verdade, não é gostoso? Aquele momento você fala, conquistei, comprei, né? É nossa. Ainda que você tenha ainda uma Bíblia para pagar, né? De carne. Mas é sua já é sua. Não é gostoso isso? Muito bem. Mas percebe que todos os dias você vai entrar e sair daquele lugar, daqui a pouco aquele lugar perde sentido para você. Essa memória foi embora. Então você tem que marcar aquele lugar. No lugar onde moro hoje, eu sempre falo, assim para os meus filhos, para minha esposa, eu não quero nunca me acostumar com esse lugar, porque eu gostei. Eu fiz algo. No primeiro dia que eu fui entrar como morador naquele lugar, até então, negociando, vai ver, visita, aquela coisa. O dia que agora eu sou morador, peguei a tag lá do carro, eu ia chegar com o carro, o portão ia abrir. Agora eu sou morador. Pois bem, o que eu fiz? Eu saí, preparei o carro, ia entrar com o carro, eu separei uma música para ouvir só para aquele momento. Eu parei o carro na rua ainda, coloquei a música encheu o carro, aí eu parei, aquele portão abriu sozinho na minha frente. Eu entrei com aquela canção assim, tocando, que coisa. Eu sei que vocês vão perguntar, que música que é? Ok, Sogno di volare, tá bom? Música italiana, que conta do sonho de voar, aquela experiência baseado num texto de Leonardo da Vinci, uma canção maravilhosa. Ela encheu o carro. Às vezes que eu quero relembrar aquela sensação, basta tocar a música. Ela me leva para aquele momento. Marcou.
Então, faça isso. Faça novas memórias. Viva, programe melhor momentos juntos que vocês vão ter. Planeje. Alguns momentos são tão marcantes. Natal, Ano Novo, aniversário, dia de pai, de mãe, aniversário de alguém. Mas também existem momentos que vocês podem criar. Momentos que são até corriqueiros. Olha, a gente sempre almoçava junto no domingo, ou a gente sempre fazia tal coisa juntos. Essas coisas têm que marcar. Músicas, canções nos transportam no tempo e fazem a gente rememorar tudo isso. Por isso, vou convidar você a ficar em pé, por gentileza. Irmão e irmã, reavive estas boas lembranças que estão aí nos recônditos da sua alma. Crie novas experiências, registre isso com música, com imagens, com cheiros, sons, sabores. Quem entende de informática sabe que eu vou usar tags, ou as tags. Tags são etiquetas, mas na informática é quando você coloca alguma coisa ali que vai te ajudar na busca depois. De modo que tocou aquilo, a busca do seu cérebro encontra lá no seu cantinho, lá da alma, essa memória e faz ela ficar viva de novo dentro de você. Faz isso, faz isso. Faça como Maria, que viu aquela cena e guardou no coração. E não é a única vez que cita isso dela. Há um outro momento quando o anjo aparece, ela guardou no coração. E sabe por que você leu esse texto hoje? Porque quem contou para Lucas que perderam Jesus? Que Jesus ficou lá no templo e que procurou entre os parentes. Quem que ia contar isso? Ou era José ou Maria. Como José morreu cedo, que a gente não vê ele mais na Bíblia, foi Maria. O que ela contou? Contou aquelas coisas que ela guardou no coração. E olha, a memória de uma mulher, recontada agora aqui por um homem, Lucas, passam-se quase 2000 anos, eu e você lemos e estamos tirando ideias para nossas vidas. Olha a preciosidade de guardar coisas no coração. Guarde coisas boas, meu irmão. E um dia, conte as bênçãos de Deus na tua vida. Elas vão abençoar outras pessoas também. Amém? Comigo, ao nosso Deus. A última coisa no ensino de hoje, vocês percebem que quando nós lembramos do que Deus fez, gera em nosso coração algo chamado gratidão. E um coração grato é um coração saudável, é uma vida saudável, é uma vida mais leve. Para quem ficar contando problema, coisa ruim, vamos contar as bênçãos de Deus. E vamos deixar isso inundar a nossa alma. Que Deus nos dê uma semana mais leve. Amém? Quero orar e depois, se me permitirem, quero abençoar vocês. Senhor, que nós, o teu povo, aprendamos as lições desta manhã aqui. Que sejamos mais gratos por tudo que o Senhor fez por nós. Não queremos esquecer as tuas bênçãos. Vamos dizer à nossa alma: louva minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Que o nosso coração saia daqui hoje leve e cheio das coisas boas do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Me permita abençoá-los. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja com todos, de agora e para sempre, amém, amém. Deus abençoe, boa semana.